Você faz uma abordagem de interpretação muito interessante no seu livro sobre as bodas de Caná. Eu queria que você trouxesse aqui para nós. As bodas de Caná representam o início da vida pública de Jesus. Foi o primeiro ato de Jesus, chamado milagroso, que ele transforma a água em vinho. As bodas de Caná era um casamento judeu. No casamento judeu havia muitas libações, usando o vinho. E a festa de casamento se prolongava por vários dias. Então, de repente, era inadmissível que não houvesse vinho para os brindes que eram feitos. Em determinado momento, acaba a água, acaba o vinho, e Maria, preocupada, fala com Jesus. E Jesus, atendendo a um pedido de Maria, ele chama os criados ali, pede que encham de água 6 grandes talhas de pedra, e depois pede que sirvam aquela água. E os criados, quando servem, eles vêm surpreendidos que a água estava transformada em vinho. Então foi o primeiro milagre, entre aspas, promovido por Jesus. Eu digo entre aspas porque a gente sabe no Espiritismo que não existe o milagre como derrogação da lei natural. Apenas Jesus usou de recursos ali desconhecidos pelas pessoas. Ele tinha um magnetismo muito poderoso e ele conseguia realizar prodígios exercitando o seu poder magnético. Agora, o simbolismo que fica nessa passagem evangélica é de transubstanciação, relacionado até com o próprio casamento. Jesus estava numa festa de casamento. E o casamento é sempre festa mesmo. Os dois que se casam estão empolgados pelas perspectivas de uma vida em comum, de uma felicidade perfeita, de uma união sem fim. O começo do casamento é uma beleza. Mas o casamento, nós sabemos que metade dos casamentos aqui no Brasil, eles acabam até o 7º ano. É um índice altíssimo, 50% dos casamentos. É porque eu comento aí nesse trecho do livro, porque os casais, eles esquecem de convidar Jesus para o cotidiano. Fazem uma festa, convidam muita gente, mas o Cristo realmente não foi convidado não para a festa de casamento, mas para o lar. Então você tem que levar Jesus para dentro do lar para que o casamento dê certo. E levar Jesus para dentro do lar, o que é? Você vivenciar as lições de Jesus no casamento, refletir, procurar entender bem o cônjuge, os filhos, ter realmente um comportamento evangelizado. Eu digo no livro que somente Jesus consegue transubstanciar para sempre, para todas as circunstâncias, o desentendimento em entendimento, a desarmonia em harmonia, o ódio em amor, a raiva em perdão. Se você usar o Evangelho, você transforma sempre as situações mais conflitantes em instrumentos da paz no lar. Depende de vivenciar o Evangelho. Não cobrando do outro, porque eu acho interessante, inclusive, no chamado Evangelho no Lar, que a gente reúne a família para conversar sobre Jesus. Eu sempre digo, quando você for analisar os textos evangélicos, analise-se em relação a eles, e não analise o comportamento do outro em relação a eles, porque senão você transforma o Evangelho no Lar num tribunal. Tá vendo? Jesus falou assim, você age de forma diferente. Daí você entra em atrito, daí não dá certo o Evangelho no Lar. Então eu entendo que o Evangelho no Lar e o estudo do Evangelho deve sempre estar relacionado com o nosso comportamento e não com o comportamento do outro. É procurar sempre nos melhorarmos à luz do Evangelho. Daí o casamento dá certo. E partindo daquele princípio de que quando um não quer, dois não brigam, basta que alguém vivencie o Evangelho no lar, beleza, a coisa começa a se transformar. Muito obrigada, Richard, pela sua presença no nosso programa. Opa!